2h06, vamos lá com o Bora Brasil dessa quinta-feira, dia 20 de julho de 2023, com a Maju Arruda Leite aqui no estúdio com a gente, né? Um pouquinho mais cedo foram divulgados os dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e esse levantamento trouxe um dado alarmante, assustador a respeito dos estupros aqui no Brasil. A gente até falou desses dados agorinha nos destaques do nosso programa. Foi o maior número de estupros da história. 6 em cada 10 vítimas, adolescentes ou crianças. Menores de 13 anos, Maju Arruda Leite. Que assustador. Boa tarde para você. É um número que chama atenção, né, Ana? Uma boa tarde a você, a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O Brasil registrou um estupro a cada 7 minutos em 2022, uma média de 205 casos por dia. Ao todo, foram 74.930 registros de estupro no ano passado, como você disse, o maior número da série histórica que começou lá em 2011, isso de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esse dado faz parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foi divulgado hoje e representa um aumento de 8,2% em relação ao ano de 2021. E a maioria desses casos envolve crianças e adolescentes de até 13 anos de idade, 61% dos casos. E foi justamente o estupro de vulnerável que teve a alta mais significativa. Em 2021, foram 52.057 casos registrados e em 2022 passou para 56.829, um aumento de 8,6%. E eu conversei há pouco, Ana, com a diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, e ela fala que essa alta pode ter a ver com a reabertura das escolas depois da pandemia. Então, o que ela diz? Em 2022, a gente ainda tinha uma demanda reprimida de casos que já vinham acontecendo desde 2020, porque essas crianças voltaram então para as escolas. Já trazendo outros dados, agora os casos de estupro entre não vulneráveis, de 2021 até 2022, houve um aumento de 7% desses casos. Em 2021, foram 16.837 vítimas aqui no Brasil e em 2022 esse número saltou para 18.110 vítimas. A diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, fala como esse dado, né, quase 75 mil estupros em 2022, é só a pontinha do iceberg, porque como a gente sabe, os crimes sexuais são ainda muito subnotificados. Vamos ouvir. Os crimes sexuais são aqueles que possuem as maiores taxas de subnotificação. E aí eu trago uma reflexão a partir de um estudo recente divulgado pelo IPEA, que mostrou que a taxa de notificação de estupros junto às polícias no Brasil, ela é de cerca de 8% e no sistema de saúde de 4%. Então, que o número provável de estupros seria num patamar de 800 mil casos por ano. Esse estudo foi divulgado agora, em 2022, mas ele usa dados de 2019, quando o patamar dos registros de estupro era ainda menores, né? Então, acho que isso revela o tamanho do problema. O que ela está falando então, Maju, só para ver se eu entendi, eram crianças e adolescentes que já estavam sendo abusados e aí ficaram em casa ou começaram a ser abusados porque estavam em casa. Exatamente. Aí ficam muito tempo mais em contato com um possível abusador, um pai, um padrasto, um tio, um vizinho, e aí voltaram para a escola, começaram a denunciar o que estava acontecendo. Porque na família não tinha espaço para denunciar. Isso, essa é a justificativa do porquê esse aumento tão expressivo, essa alta entre de estupros de não vulneráveis, né, que são crianças aí até 13 anos de idade. Agora, para a gente trazer os dados do agressor, ao traçar o perfil desses agressores, foi identificado que em 64% dos casos em que a vítima tem até 13 anos, o abusador é um familiar. Quando a vítima tem mais de 14 anos, em 37% dos casos, também é um familiar, ou seja, a maioria dos casos de estupro acontece dentro de casa. E também a Samira Bueno diz que o simples fato da gente estar falando isso aqui, né, ajuda muito nas notificações, como por exemplo, casos de pessoas famosas, como a gente também já tratou aqui na Rádio Bandeirantes, do Felipe Prior. É uma maneira da gente falar e uma maneira das pessoas, das vítimas entenderem que aquilo que aconteceu
com a vítima também está acontecendo com ela, e assim cada vez mais esse número de notificações subir e, enfim, que a gente consiga também ter políticas públicas, né, para evitar esse tipo de crime, que é o que o ministro da Justiça publicou nas redes sociais, que o governo Lula vai anunciar algumas medidas direcionadas às mulheres e à violência contra as mulheres, Ana. Sim, exatamente. Agora, o que tem que ser feito é proteger a vítima e pegar o culpado, né? Prender a pessoa que cometeu ali o abuso, ou que assedia, ou que ameaça. Esse é um crime que muitas vezes é difícil de ser provado, né? Porque nem sempre o atendimento à vítima acontece na hora em que o estupro foi cometido. Às vezes a denúncia feita pela própria vítima leva dias, meses, até alguns anos, por medo, por nem entender direito o que aconteceu. A ficha da mulher demora para cair muitas vezes. Então, é um crime que é difícil. Muitas vezes até o atendimento não é especializado. Nada. A mulher se sente pior ainda, porque tem que contar 500 vezes a história. Quantos e quantos relatos a gente não ouviu aqui de, mas como é que você estava vestida na hora? O que você estava fazendo naquele lugar? Mas você bebeu? Você estava alcoolizada na hora que você foi abusada? Como se isso fosse um facilitador pro cara, como se fosse um sinal de que o abuso poderia ocorrer, né? E imagine uma criança, por exemplo, que nem sabe. Conversar com as crianças sobre isso, né, sobre abuso, é importante para que a criança saiba também sinalizar. A pessoa tentou encostar aqui. Entender o que está acontecendo. Fez assim comigo. Exato. Até para ligar um alerta no pai, na mãe, ou no responsável que ela puder falar ali, né? E há muitas pessoas que digam que isso aí que você está falando, Maju, é o que tem feito as notificações de estupro subirem ano após ano, porque todo ano a gente fala sobre isso. Esse ano aumentou tantos %. Aí esse ano aumentou de novo, porque as pessoas estão mais dispostas a denunciar. Se os crimes estão acontecendo em maior ou menor quantidade, a gente, na real, nunca vai saber. Né? Exatamente. Mas as denúncias, sim, têm acontecido num número muito maior, porque tem muito mais gente com coragem de se expor. E tem que ter. Se você foi vítima de um crime, corra atrás da justiça para você, denuncie esse crime. E fique atento aos sinais, no caso das crianças e dos adolescentes, porque alguma coisa vai mudar no comportamento delas, né? É impossível que continue da mesma maneira, porque o abalo psicológico é muito grande. É isso, Maju? É isso, Ana. Valeu, viu? Obrigada. Obrigada, até mais. 2h13, e daqui a pouquinho a gente vai trazer um